Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sayuri e vamos para a nossa lição? Na lição anterior, José teve um plano de sobrevivência quando o Egito estava em crise e Deus esteve com ele. Vamos ler os 5 eu decido? Eu decido economizar mais e gastar menos. Eu decido aproveitar ao máximo o que eu tenho agora. Eu decido pesquisar antes de comprar. Eu decido planejar os gastos com dinheiro, tempo e disposição. Eu decido distinguir necessidade e ambição. Na lição de hoje vamos ver uma grande batalha. Mas quantos soldados precisamos para enfrentar uma grande batalha? Vamos ver o que aconteceu? Gideão reuniu um exército e partiram para o acampamento dos midianitas. Gideão foi provavelmente se sentindo muito bem. Ele tinha muitos homens para ajudá-lo a combater e Deus prometeu que iria ajudá-los a vencer. Mas Deus tinha algo um pouco diferente em mente e então disse a Gideão que ele tinha muitos homens no seu exército. Ele sabia que Israel iria pensar que tinha derrotado os midianitas com seus próprios esforços, sem a ajuda de Deus, se fossem com todos aqueles homens, e Deus queria que eles soubessem que ele os faria vencer. Então Deus disse a Gideão: anuncie ao povo, quem estiver com medo pode ir para casa agora. E para a surpresa, 22.000 homens foram embora. Isso é um monte de gente. Mais da metade de todo o exército foi para casa. Apenas 10.000 ficaram. Gideão ainda se sentia bem. Pelo menos ele tinha 10.000 homens, certo? Não por muito tempo. O Senhor disse a Gideão que ainda tinha muitos homens. Quando eles desceram para beber água, o Senhor lhe disse: separe os homens que bebem água como um cão para um lado, e os que ficarem de joelhos e beber com as suas mãos, ponham para outro lado. E surpreendentemente, mas apenas 300 homens se ajoelharam e beberam com as suas mãos. Todo o resto pareciam beber como cães. Deus disse a Gideão que ele só queria que os 300 homens e o resto era para ir para casa. Dessa forma, quando eles ganhassem a guerra, os israelitas saberiam que Deus estava no controle. Agora Gideão não sabia como Deus iria ajudá-los a vencer. Havia muitos midianitas contra apenas 300 deles, e ele se preocupou tanto que até perdeu o sono. Deus, que sabe tudo, percebeu a angústia de Gideão e durante a noite o Senhor falou a Gideão: se você ainda está com medo, vá lá embaixo no vale com o teu servo, onde estão instalados os midianitas, e ouça o que eles estão dizendo. Você vai se sentir muito melhor depois disso. Bem escondido e com cuidado ele foi, e assim que chegou, ouviu um deles falando com o seu amigo sobre um sonho que teve. Ele estava dizendo: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Seu amigo respondeu: isto deve significar a espada de Gideão e que Deus vai ajudá-la a nos derrotar. Assim que Gideão ouviu isso, ele adorou a Deus e correu de volta para o acampamento, voltou e gritou: levante-se, o Senhor nos deu o acampamento dos midianitas. Ele dividiu todos os homens em 3 grupos e deu-lhes todas as trombetas e os frascos vazios com tochas dentro. Quando Gideão começou a tocar a trombeta, o resto seguiu. Eles tocaram as trombetas e gritaram: pelo Senhor e por Gideão. Em seguida, eles quebraram os jarros que estavam levando, segurando a tocha com uma mão e buzina na outra mão, gritaram: espada do Senhor e de Gideão. Quando os midianitas ouviram isso,
começaram a gritar e a correr. Então, quando todas as buzinas começaram a tocar novamente, o Senhor fez com que os midianitas entrassem em pânico e começaram a ferir uns aos outros com suas espadas. Os que restaram foram capturados pelos homens de Efraim perto do Jordão. Então, esse foi o dia em que Deus salvou Gideão e derrotou os midianitas. Sem Deus, nada disso seria possível. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Quando estivermos em dificuldades, lembremos que Deus nos dará a estratégia perfeita para a nossa vitória completa. Vamos orar? Senhor Deus, me ajude a confiar e descansar no Senhor, que é forte e poderoso. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a semana de vocês e até a nossa próxima lição. Tchau!